Paz do Senhor para todos. Gente querida, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, para mais uma vez nos dedicarmos a esse tempo que é tão precioso e devemos olhar para isso como de fato uma preciosidade, ter a oportunidade de parar alguns momentos para estudar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. Nesse exato momento, há muitas pessoas desejando isso e não têm a liberdade da qual eu e você estamos desfrutando nesse dia. Então, que o Senhor abençoe essa gente, fortifique essa gente e nos abençoe aqui também. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 47. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 47. Se você quiser acompanhar ali na projeção também, Miguel já colocou ali. A gente tem tentado assim oferecer boas condições, né, para que todos sejam abençoados. Mateus capítulo 13, versículo 47. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes, e quando ficou cheia, os pescadores puxaram-no para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem, ela está registrada apenas no Evangelho de Mateus, só é encontrada aqui. E ela é a última parábola de uma sequência de outras ilustrações que a gente viu aqui ao longo desse capítulo 13. A gente viu, por exemplo, a parábola do semeador, do joio e do trigo. Me lembro até que acho que foi a Geise que falou da parábola do joio e do trigo. Falamos da semente de mostarda. E diz a Bíblia que um belo dia, Jesus decide ensinar as pessoas. Ele estava à beira-mar, então ele entra num barco e a partir daquele barco ele começa a instruir as pessoas, literalmente as multidões. E ele começa então a falar sobre as verdades do reino de Deus, o que é o reino de Deus. Como vimos na semana passada, quão valoroso é o reino de Deus. Então, em determinado momento, as primeiras parábolas, a parábola do semeador, do joio, do trigo, a semente de mostarda, elas são para uma audiência maior, para toda a multidão. E as parábolas, como a parábola do fermento, tesouro escondido, a pérola preciosa, e essa parábola, a parábola da rede, é contada para um grupo mais particular, para os seguidores ali, quem está mais junto de Jesus, aquele grupo mais familiar, mais próximo, os discípulos. Então, vocês sabem que dentre os discípulos existiam pescadores, e o texto fala de uma rede. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Eu, quando estava lendo esse texto, eu fui remetido a um período da minha vida em que me fez sentir cheiro
me fez sentir gosto, período da minha infância. Não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ir a Niterói, né? Conhecer Niterói, principalmente as praias de Niterói. Quando criança, meus pais costumavam sair de casa muito cedo para nos levar à praia, e a gente saía tipo 6 horas da manhã e tal, e quando dava ali 10h30, 11 horas, alguma coisa assim, a gente estava voltando para casa. E a praia das crianças, né, era a praia de Itaipu. Não sei quantas vezes vocês já ouviram falar dessa praia. É uma praia pequena, tem uma colônia de pescadores. Era a praia mais apropriada para que os pais pudessem levar seus filhos. E por que me fez lembrar desse momento, essa passagem? Porque quando a gente chegava muito cedo à praia, às vezes a gente constatava o trabalho ali dos pescadores, eles puxando as redes, o famoso arrastão. Não sei se aqui no Recreio alguém já testemunhou isso, talvez porque o mar aqui seja mais agitado, acho que é mais difícil, né? Mas então a gente chegava cedo na praia e as pessoas costumavam ajudar os pescadores. E vinham puxando, e ali eles separavam os peixes de maior valor comercial, logicamente para eles, para o comércio deles, mas aquelas pessoas também costumavam receber peixes menores, como forma de, digamos, pagamento pelo seu trabalho. Então, muita gente ia cedo para a praia para garantir o seu alimento, porque à medida que ajudava a puxar a rede, garantia o seu almoço. Então, quando eu li essa passagem, eu senti o cheiro, senti o gosto também, porque muitas vezes a gente, ao sair da praia, eu pensava sempre naquele trailer do cachorro-quente, e aí passava ali, às vezes, antes de ir para casa. E quando Jesus conta essa parábola, e que fala de coisas que são do cotidiano de todos ali, e principalmente de alguns como parte do trabalho deles, os pescadores, eu imagino que quando Jesus fala do reino de Deus, nesses termos, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Todo mundo ali sentiu o cheiro, todo mundo ali sentiu o gosto, todo mundo ali sabia do que se tratava, mesmo aqueles que não eram pescadores, mesmo aqueles que não tinham o ofício de pescador, todo mundo, porque essa era uma das formas mais comuns de subsistência, não só para as pessoas que tinham a pescaria como ofício, mas para quem ia garantir a sua sobrevivência a partir do ofício do outro. E aí Jesus conta essa história que, a partir dos versículos ali de 49, 50, dá uma guinada, dá uma mudança, que ele vai dizer, fazendo uma comparação, que no fim do mundo, os anjos vão fazer a separação entre os maus e os justos. Essa passagem também tem uma relação com a ideia da parábola do joio e do trigo, que também emite uma mensagem de juízo. Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante a essa rede que é lançada ao mar e que traz todo o tipo de peixe, os próprios e os impróprios, e entenda aqui por impróprio, peixes que, do ponto de vista cerimonial, não poderiam ser consumidos, peixes de escama, com barbatana, esses poderiam ser consumidos. Qualquer outro ser dali que não tivesse esse tipo de característica, não poderia ser consumido, ou seja, esses seriam retornados, lançados de volta para o mar. Então aqui faz a ideia da separação, em que os pescadores, depois dessa tarefa, depois de sua pescaria,
se juntam na praia e fazem aquela seleção, e o contraponto é feito dizendo que seria assim também no fim deste século, deste mundo, que os anjos do Senhor viriam e separariam os bons dos maus, os justos dos injustos. Então é uma parábola que, assim como a parábola do joio e do trigo, emite uma ideia de juízo. Na época, existiam ali maneiras diferentes de pescar, mas essa era mais eficiente, talvez. Por quê? Esse tipo de rede tinha alguma coisa em torno de uns 100 metros. Eles entravam no mar, esticavam aquela rede, ela era larga e ela também tinha uma capacidade, uma abrangência grande. Então, elas poderiam retirar do mar, de uma só vez, muitos peixes e de todas as espécies. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esses homens, ao ouvirem essa mensagem, muito provavelmente foram lembrados em suas mentes e corações de suas vocações. Eles já haviam sido convocados para se tornarem pescadores de homens. Lucas vai dizer isso, né? Jesus tem um encontro com alguns, há uma pesca, isso você pode achar no capítulo de número 5 de Lucas, e depois daquele momento Jesus vai dizer, olha, vocês vão se tornar pescadores de homens. Agora, o ofício de vocês vai mudar, o ofício de vocês vai se tornar outro. Lucas, capítulo 5, vai dizer que Jesus estava às margens do lago de Genezaré, também quando uma multidão o comprimia para ouvir a palavra de Deus. Ele entra num dos barcos e começa então a pregar, e lá no finalzinho desse texto, ele vai dizer que aqueles homens se tornariam, mais especificamente no versículo de número 10, não temam, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Então, quando Jesus diz para eles, o reino de Deus é semelhante a essa grande rede, ele está trazendo à memória deles que o reino de Deus, ou essa entrada do reino de Deus, para se entrar no reino de Deus, o próprio Deus trata, e aqui usando uma expressão, logicamente de uma maneira positiva, trata de capturar, de apanhar, de trazer gente de todo tipo, gente de toda forma, para que participe do seu reino, para que entre no seu reino. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para o nosso papel. Eu e você, a exemplo dos primeiros seguidores de Jesus, temos a mesma vocação. Somos pescadores de homens. Somos chamados para pescar homens. Somos chamados para fazer com que homens e mulheres adentrem o reino de Deus a partir desse ofício de pescadores de homens. Agora, o que eu e você não somos chamados para fazer enquanto pescadores? Dizer quem pode e quem não pode entrar. Determinar quem é bom e quem é mau, quem é bom ou ruim. Esse não é, ou essa não é a dinâmica da nossa vocação. O nosso papel é lançar a rede, vamos fazer até
Aqui o texto vai dizer que os pescadores tratam de quando a rede chega na praia, eles se assentam e começam a separar. O nosso trabalho de pescador vai até um determinado ponto. A gente lança a rede, puxa a rede. Mas o que Jesus está dizendo é que no final, quem vai fazer essa seleção, nesse caso, não são os pescadores. Não é isso que o texto diz? Assim será no fim do mundo. Versículo 49. Os anjos sairão e esses é quem vão separar. Esses é quem vão selecionar. Esses é quem vão escolher. Esses é quem vão dizer: venham e entrem, fiquem e vão, vocês não estão fora. Esse não é o nosso papel. Nós devemos caminhar e fazer e nos esforçar em cumprir aquilo que somos chamados para fazer: lançar as redes, puxar as redes, caminhar na direção do mundo, que é esse grande mar, e lançar a rede. E à medida que isso vai acontecendo, o trabalho de cada um aqui é importante. Aí isso me remete à ideia do arrastão lá em Itaipu. Não é um trabalho de um que traz a rede para fora. A rede, à medida que vai enchendo de peixes grandes, peixes graúdos, peixes menores, ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser arrastada, pesada. É um trabalho duro. Não é um trabalho fácil. Por isso não é um trabalho de um, é um trabalho de toda a comunidade, porque se somos, como eu costumo dizer, muitas vezes pensando essa ideia do cuidado, toda igreja passa pela ideia, toda comunidade pela ideia de uma comunidade de pastores. Também toda comunidade é uma comunidade de pescadores. Toda comunidade, eu e você devemos adotar esse ofício para sempre. Seja você um advogado, seja você um engenheiro, seja você, um professor, pouco importa. Antes de você se considerar um bom advogado, se enxergue, se perceba como um bom pescador de homens. Porque esse é o nosso ofício, que tem a ver com tudo aquilo que a gente falou na semana passada. Nós temos um valor eterno agregado à nossa existência. Lembra que o reino de Deus é como um tesouro que um dia você se depara, mas você nunca o procurou, você tropeçou e é o maior achado da sua vida. E o reino de Deus é como aquela pérola preciosa que você contempla a beleza, que agrega beleza à sua existência. Então, como pescadores, essa é uma vocação também de valor eterno. Seja qual for o seu ofício, se enxergue antes como um discípulo de Jesus, como um pescador que pesca para Jesus, como gente que lança a rede para que o reino de Deus esteja repleto de peixes. Agora, faça isso sem a perspectiva de ser você aquele que vai definir qual é o peixe bom e qual é o peixe a ser descartado. Essa definitivamente não é a sua tarefa. E é disso que Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês simplesmente precisam fazer aquilo, em obediência às minhas palavras, o que está combinado. O que está combinado? Pesquem, lancem a rede. E o que cabe no fim dos tempos ao Senhor fazer, só Ele pode fazer. A gente tem falado nas quintas-feiras, e aliás tem sentido falta de muita gente da igreja. Eu gostaria que mais pessoas participassem desses encontros. Eu creio que para aqueles que têm frequentado esses encontros com regularidade, não tenho dúvida de que isso tem sido abençoador.
nós temos falado sobre evangelização. Lançar a rede tem tudo a ver com evangelização. E na quinta-feira passada, nós tratamos, o tema da lição tinha a ver com o modo como eu e você nos portamos diante daqueles para quem vamos anunciar o Evangelho. Muitas vezes eu e você nos portamos diante daqueles e repelimos esses, afastamos esses, não permitimos que estes entrem no reino de Deus por conta de um comportamento incompatível com a nossa vocação. Somos pescadores e não juízes. Somos pescadores e não juízes. Só há um juiz e que tem uma justiça santa para julgar, é o Senhor. É esse quem vai dizer: venham benditos, bem-aventurados, entrem no reino. É esse. Eu e você temos apenas a tarefa de, como instrumentos, de como gente que foi chamada para pescar em nome de Jesus, apenas a tarefa de anunciar o Evangelho. Então, ao lançar a rede, capture, mas de forma graciosa, não para ferir, não para machucar, que é o que muitas vezes é onde a gente se perde na nossa trajetória de pescador. Vocês já viram aquela modalidade de pesca esportiva, né? Que o camarada pesca e ele devolve para o mar? É muito mais pelo prazer da ação do que propriamente uma coisa predadora. Gente, infelizmente, não para a glória de Deus, o que há de gente que fala em nome de Jesus de uma forma predadora, não está no gibi. Todo mundo entende essa expressão, né? Não está no gibi, né? Então, e é verdade, eu e você devemos vivermos como pescadores graciosos. Gente que lança a rede para que as pessoas conheçam vida em Jesus. Gente que lança a rede para que as pessoas conheçam libertação em Jesus. Gente que lança a rede para que as pessoas conheçam a graça de Jesus. Gente que lança a rede para que as pessoas experimentem as transformações que só Jesus pode produzir. Esse é o nosso papel. Não adianta você lançar a rede com o intuito de fazer com que aquela pessoa se adeque ao que você acha. Esse não é o seu papel. Como disse Jesus, no fim dos tempos, os anjos, esses sim, sairão e separarão os que são e os que não são. Parafraseando Jesus, os peixes bons e os peixes que vão ser descartados. Por que esse tipo de alerta tem que ser feito? Porque a verdadeira obra de evangelização só é feita quando a gente entende qual é o nosso papel. Porque a gente pode, não entendendo qual é o nosso papel, fazer alguma coisa que Deus não está nos pedindo. Praticando aquilo que Deus não nos solicitou, não nos ordenou. E tudo isso acaba comprometendo o nome de Deus. O modo como eu e você nos portamos diante daqueles para quem devemos anunciar o Evangelho é importante. É importante. É tempo de baixar o dedo. Ninguém prega o Evangelho com o dedo em riste. Lembra do salmo que a Geise acabou de ler aqui no início? Um dos textos que ela leu: Deus não nos trata conforme nós merecemos. Imagina Deus com o dedo em riste dizendo: está condenado. É uma graça sem fim. É aquele que pode dizer não vai, é aquele que faz tudo para que você entre. A gente precisa lembrar dessas verdades enquanto tem que anunciar o Evangelho.
é ordenado anunciar o Evangelho. Então, em nome de Jesus, que tipo de pescador você tem sido? Que tipo de dinâmica tem sido experimentada, vivida e percebida por aqueles para quem você se dirige dizendo: eu falo em nome de Jesus, eu prego em nome de Jesus, eu sou um pescador em nome de Jesus? A gente precisa pensar nessas coisas. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha todos os tipos de peixe. Voltando para a ideia do joio e do trigo, eles não crescem juntos? Eles não passam a maior parte do tempo juntos? Eles são a olho nu, quase que sem diferença alguma. É na hora da colheita que você percebe o que é joio e o que é trigo. É na hora também da separação que vai se dizer quem é e que não é. Por outro lado, isso também deve encher a gente de encorajamento, porque muitas vezes, no nosso esforço de pescadores de homens, e a gente tem essa tendência humana, natural, é da natureza dos filhos de Adão, a gente se esforça, a gente faz e a gente se decepciona porque a coisa não saiu da maneira como a gente imaginava e aquilo faz a nossa força esmorecer. Não se sinta desencorajado, porque no meio da igreja visível existem aqueles que não são. Isso é uma verdade também absoluta, é uma realidade. Mas lembre-se, não é o seu papel dizer quem é e quem não é. O seu papel é simplesmente ser um pescador em nome de Jesus, lembrar da sua vocação dada por Jesus, um pescador cheio de graça, cheio do amor de Deus. Então, esse é um esforço coletivo, essa é uma obra da comunidade. Não se puxa a rede sozinho, não se anuncia sozinho, não se faz nada sozinho. Assim como eu me lembrei da minha infância da colônia de pescadores de Itaipu, toda igreja, em certo sentido, é uma colônia de pescadores. Oi, Mônica. Tem esse tipo de... verdade. Mônica está lembrando aqui que lá em Copacabana existe uma colônia de pescadores e que esse tipo de prática é comum. Nós precisamos... Por que Jesus utiliza do cotidiano das pessoas para falar de coisas eternas? Porque é isso. Quando a gente olha para aquilo que dá sentido, que é palpável, que está perto, você fala: gente, olha o esforço desse homem. Olha o esforço dessa gente. E normalmente você vai encontrar um trabalho de pescador, é um trabalho feito no meio da singeleza, da simplicidade. E não deixa de ser poderoso. E não deixa de ser bonito. Tudo aquilo representa subsistência, garantia, segurança. Pescadores que pescam, homens que são chamados para pescar homens, são chamados para pescar para o bem deles, para a segurança deles, para a transformação deles, para o cuidado deles. Jamais somos convocados para pescar como juízes que dão nota, que definem, que julgam quem é apropriado para entrar ou deixar de entrar. Isso não é da natureza da nossa vocação. Então lembre-se, quando você estiver diante de alguém, lembrando que a sua tarefa é lançar a rede, lembre-se,
o seu papel vai até puxar a rede até a praia, mas jamais se coloque na condição de quem vai para o cesto dos bons e quem vai ser descartado. Amém?